Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode sentar um bocadinho, pegar a sua palavra, abrir no Evangelho de São Marcos. Enquanto você toma a sua palavra, Evangelho de São Marcos. Antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Padre Júlio, mas todo mundo me chama de Padre Julinho. Fique à vontade. É o meu chamamento desde menino na minha casa, então para mim é muito carinhoso, então não tem problema nenhum me chamar de Padre Julinho. Sou padre da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Vim para cá e saí de lá fazendo 62 graus de sensação térmica. Não é 62 graus no marcador, mas de sensação térmica. E aí cheguei aqui, vocês dizendo, tá muito calor. Eu falei, tá muito fresquinho. Mas eu sou padre há 11 anos, vou fazer agora no dia 6 de abril, 11 anos. Pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Santo Antônio de Lisboa, no Vicariato Episcopal Jacarepaguá. É uma alegria para mim hoje partilhar a palavra com vocês. Por isso eu te pedi para tomar a sua palavra, abrir no Evangelho de São Marcos. Você que está aqui, você que está em casa, dá tempo de pegar a sua Bíblia. Marcos 10. Se eu chiar, vocês me perdoam. Todo bom carioca chia, não é verdade? Então se eu falar um pouquinho chiado, vocês relevem. Marcos 10, 46. Acompanha comigo. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Você pode aplaudir a palavra de Deus, que é vida e vida em abundância para nós. Hoje fiz questão de partilhar com vocês essa palavra. Palavra de um homem que nem tinha nome. A gente às vezes pensa que o nome dele é Bartimeu, mas não é. Ele era tão miserável que nem nome aquele homem tinha. O prefixo bar significa filho de. Por isso o nome é Bartimeu, filho de Timeu. Por isso aqui no Evangelho diz, ele era filho de Timeu. Esse nome te lembra alguma coisa? Vamos dar uma voltinha no Evangelho para a gente aprender. Quando estavam julgando Jesus, colocaram ele do nome do lado de um outro homem. E disseram: vocês querem que eu solte Jesus ou... Olha que interessante. Padre, o senhor está pregando sobre Barrabás? Não, mas olha que lindo. Barrabás. Este não era o nome daquele ladrão. Olha o prefixo bar. E olha que bonito. Bar-abá. Então aquele homem que estava do lado de Jesus, Abá, quando nós queremos chamar Deus de Pai, nós falamos Abá. Então aquele homem que estava do lado de Jesus sendo julgado é Barrabá, o filho do Pai. Você e eu estávamos ali. Aquele homem que estava sendo julgado do lado de Jesus era o Padre Julinho, cheio de pecado. Por isso quando diz, vocês querem que solte Jesus ou Barrabás, Jesus ou o Padre Julinho,
pode soltar o Padre Julinho. E aí nosso Senhor foi condenado por causa dos meus pecados. Barrabás era você. Mesma coisa aqui, Bartimeu, filho de Timeu. Aquele homem era tão miserável, mas tão miserável que ele nem é conhecido pelo nome. Cego, mendigo, amaldiçoado. Essa era a realidade daquele homem. Mas ele tem uma chance. Ele não teve nem 2, nem 3, nem 4 e nem 5. Ele teve uma chance. Ele ficou sabendo que Jesus estava passando. Eu imagino naquela hora, se coloca no lugar dele. Primeiro, um homem amaldiçoado, porque ter um defeito físico naquele tempo era sinal de maldição. E não o é, mas culturalmente era tido. Aquele homem amaldiçoado, cego, não conseguia enxergar. Mendigo, maltrapilho. Será que eu, não posso dizer de você, será que eu, no lugar dele, teria coragem de levantar ou gritar? Ou será que eu permaneceria com medo? Hoje, no nosso cerco, na nossa campanha de oração, nós estamos aqui aprendendo a combater contra o medo, a lutar, a vencer o medo. E quantas vezes, diante do medo que a vida impõe sobre nós, dificuldades, problemas, doenças, traições, problemas de todo jeito, quantas vezes diante desses momentos nós sentimos medo? Aquele homem só teve uma chance. Ele disse, eu não vou perdê-la. Meu irmão, você que está aqui, você que está acompanhando de casa, não perca essa chance. Hoje é a sua chance. Amanhã nós não sabemos. Quem disse que amanhã nós abriremos os olhos pela manhã? Nós não sabemos. Hoje é a nossa chance, essa é a nossa chance. Você que aqui está, você que acompanha através da transmissão, essa é a nossa chance de nos encontrar com Jesus. Então aquele homem levanta, dá um pulo e começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Por que ele diz filho de Davi? Porque ele sabia que da descendência de Davi viria o Messias. Olha que impressionante, o único que era cego era o único que conseguia enxergar. Porque toda aquela gente que seguia Jesus estava indo atrás dele por causa do pão e do peixe. O próprio Jesus mesmo diz, vocês me seguem por causa daquilo que eu faço. Claro, evidente que ali estavam também os discípulos. Mas aquele homem cego foi o que conseguiu enxergar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele dá um salto, joga a capa que ele tinha. Pensa comigo, uma pessoa que mora na rua, o que ele tem de segurança? A capa. Para uma pessoa que mora na rua, para uma pessoa em situação de rua, o que ele tem de segurança é o que cobre o frio na noite escura. Então aquele homem joga, ele larga o seu sinal de segurança para ir atrás de Jesus. Quantas vezes nós não conseguimos seguir o Senhor porque nós estamos nos segurando a alguma coisa, uma situação, uma pessoa, uma realidade. Quantas vezes nós não seguimos Jesus? Quantas vezes nós não damos o passo de abandonar a vida passada e seguir o Senhor numa vida nova porque nós estamos nos segurando? E eu digo isso em todos os aspectos da nossa vida. Quantas vezes nós deixamos de ir atrás do Senhor porque nós estamos nos segurando na confiança que nós temos daquilo que as pessoas pensam de nós. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa pensando, o que vão falar de mim? O que vão, se eu continuar rezando o terço todo dia, o que vão falar de mim? E se eu for à missa diária, o que vão falar de mim? Já falam que a gente é meio doido, vai de novo para a igreja. E aquele homem jogou fora a segurança dele. Tudo que ele tinha, que dava-lhe segurança, ele pôs para fora. Talvez Deus está dizendo aqui no meu coração para dizer, existem pessoas que querem dar o passo na vocação, seja ela religiosa, seja ela sacerdotal, seja ela matrimonial, porque o matrimônio é uma belíssima vocação, e você está com medo, porque você está segurando em alguma coisa que você acha que te dá segurança, mas no fundo, é só uma capa suja, velha e rasgada. E quantas vezes nós ficamos nos segurando, nos apoiando em algo? Aquele homem joga fora. Mas me permitam ainda usar a figura da capa de Bartimeu para um homem que mora na rua, que tem uma capa, que abre no chão em todo lugar. Como deveria estar a condição daquela capa? Imunda, suja. Então olha que interessante, esta mesma capa que era sinal de segurança
é também sinal de indigência. Tem gente que não consegue dar o passo de gritar Jesus, filho de Davi, porque não tem coragem de jogar fora uma capa suja, isto é, um vício, um pecado, uma mania. Tem gente que se apoia, que se segura. Eu quero, mas não consigo. Como padre, eu atendo pessoa todos os dias. E pessoas que dizem exatamente isso: padre, eu quero dar o passo, mas eu não consigo. Eu quero abandonar o vício, eu quero abandonar o pecado, mas eu não consigo. Meu irmão, é hoje a hora. Agora é o momento de levantar e dizer também: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então aquele homem começa a gritar. E aí quando ele começa a gritar, o que acontece? As pessoas começam a apoiá-lo, correto? Não é isso que fazem? Vai lá mesmo. É isso? É isso que está na palavra? Vocês leram bem? O que o povo faz com ele? Cala a boca. Por que você está gritando? Ô mendigo, ô miserável, por que você está gritando? Imagina aquele homem cego, indigente, e ainda tendo um monte de gente. Lá no Rio de Janeiro a gente diz assim, dando para trás. Eu não sei se vocês usam aqui esse, mas dar para trás é ir contra, tá? É fazer barreira. Um monte de gente dizendo: cala essa boca, por que você está gritando? E aquele homem, naquela hora, ou ele seguia, ou ele desistia. E o que ele fez? O que diz a palavra? Ele gritou mais alto. Ele gritou mais alto, ele não permitiu que a multidão o calasse. Quantas vezes, queridos, nós, diante da multidão, nós nos calamos? Quantas vezes, diante dos nossos amigos, nós nos calamos? Quantas vezes, diante da nossa família, nós nos calamos? E eu não estou dizendo aqui de brigar, de fazer nada disso não, mas de ir ao encontro de Jesus. Me permita dizer, como padre, eu vou sempre puxar brasa para a Santa Missa. Quantas vezes você ficou em casa num domingo, porque bateu alguém na sua porta, tocou sua campainha e falou: vim te visitar. Ah, mas é visita, padre. Ok, o controle está ali, tem um suco na geladeira, daqui 1 hora eu estou voltando. Ou vamos para a missa comigo. E quantas vezes, diante da dificuldade, nós nos calamos, recuamos, queremos seguir Jesus. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa na sua paróquia? Quantas vezes, olha, o que eu vou dizer agora, talvez você deixou de rezar até dentro da sua casa. Te deu medo. O que meu marido vai pensar se eu catar o terço agora no bolso e começar a rezar? O que a minha esposa vai falar? O que a minha esposa vai falar se eu falar para ela que eu quero rezar o terço antes de dormir? Mas quando aquele povo começou a dizer: cala a boca, e ele continuou gritando mais alto: Jesus, filho de Davi, olha para mim. Queridos, é isso que nós temos que fazer. Diante da dificuldade, diante da indigência, diante dos problemas, você não tem outro nome a clamar. Você tem que dizer: Jesus, filho de Davi, olha para mim. E aí Jesus viu aquele homem, e aí o que Jesus disse? Traga-o para perto. Depois você viu o povo, eu não sei aqui, mas lá no Rio de Janeiro parece o povo da Bíblia. Primeiro dá para trás. Quando Jesus chama, todo mundo: não, vai lá, ele está te chamando. Vocês perceberam isso? Ô povinho miserável. Primeiro, não, cala a boca que não sei o quê. Depois que Jesus falou: não, traz ele aqui, o povo mudou. E aquele homem foi diante de Jesus. E Jesus fez uma pergunta para ele. Jesus não ficou jogando conversa fora. O que queres que eu te faça? E o que ele falou? Senhor, que eu veja. Quantas vezes, diante de Jesus, a gente fica rodando, e a gente não fala aquilo que o nosso coração necessita. Senhor, que eu veja. Então o Senhor dá uma ordem, e aquele homem passa a enxergar. E a partir daí, ele passa a seguir Jesus. No início da pregação, olha que bonito, do início do evangelho ali que diz que aquele homem está sentado à margem, à beira. Olha isso, ele não está no caminho. Olha que coisa bonita. Olha como a palavra de Deus, ela nos ensina. Aquele homem estava à margem do caminho. Claro que nós entendemos que o caminho que está sendo falado ali é uma via. Mas olha que interessante, antes aquele homem ainda não tinha uma experiência de Jesus. Então ele estava à margem do caminho. Depois que ele tem uma experiência de Jesus, ele passa a seguir. Porque Jesus diz: eu sou o caminho,
A maior cura que aconteceu naquele dia não foi a vista de Bartimeu, foi a conversão daquele coração. Aquele homem que não conhecia Jesus, depois de ter uma experiência profunda do amor, agora aquele homem é apaixonado por Jesus, por isso ele passa a segui-lo. Escuta o que o padre vai dizer. Se você está clamando: Deus, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso de uma cura, Senhor, eu preciso de um grande milagre, se o Senhor ainda não realizou, não é porque Ele não te escuta, é porque ainda não chegou a hora do grande e do maior milagre, o milagre da conversão. Como ouvíamos um tempinho atrás no Evangelho, sobre a volta à vida do filho da viúva de Naim. Jesus cruza com aquela mulher no meio do caminho. No meio do caminho ele para aquela mulher e traz a vida daquele menino de volta. Jesus poderia ter feito isso em outro momento? Poderia. Jesus poderia ter ido até a casa dela? Poderia. Mas talvez se ele fizesse aquele milagre em outra hora, aquela gente toda que estava ao redor daquele caixão não teria se convertido. O maior milagre que Jesus quer fazer é a conversão do nosso coração. E quantas vezes a gente não percebe isso? Sabe por quê, queridos? Me permitam dizer. É porque a gente está muito preocupado aqui. Nós não temos olhar de eternidade. A gente quer aqui, a gente quer nessa hora, a gente quer nesse momento. E aí a gente começa a brigar com Deus, porque a gente acha que a nossa felicidade plena está aqui. Não, não está. A nossa felicidade plena é o céu. Bartimeu naquele dia, ele não ganhou só a vista, ele ganhou o céu. Entendam isso, em nome de Jesus. E isso precisa ser para nós motivo de felicidade. Jesus quer te fazer ganhar o céu. Meu irmão, vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Sim. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: Jesus quer te fazer ganhar o céu. Nossa Senhora, ninguém ganha o céu assim. Olha e fala de novo: Jesus quer te fazer ganhar o céu, minha irmã. Falou? Ah, minha mãe do céu morena, pelo amor de Jesus. Mas é isso, o Senhor ele vai operar a cura no momento em que aquela cura, o Senhor vai operar o milagre no momento em que aquele milagre te fizer ganhar o céu. Escuta o que o padre está dizendo. Se for só, eu tenho problema de vista desde quando eu nasci. Eu já nasci com problema de vista. Nossa, padre, e o senhor é padre? Sou. E o senhor reza a missa todo dia? Rezo. E Deus não te curou? Não. E o Senhor não está preocupado com isso? Não, porque o Senhor só vai realizar a cura física na minha vista se esta cura física me fizer ganhar o céu. Se ela não me fizer, o Senhor não vai fazer, porque Ele não vai só curar por curar. Só que a gente fica pensando: eu quero aqui, eu quero agora, eu quero nesse momento. Não, talvez a cura que você pede a Deus, talvez o milagre que você pede a Deus vai acontecer quando a sua casa se converter, vendo aquilo que está acontecendo. E aí o que nos cabe ainda enquanto isso? Levantar a mão e gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Não se cansa de dizer isso, minha irmã. Não se cansa de dizer isso, meu irmão. Por favor, não se cansa. Todos os dias, padre, todos os dias: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Não se cansa, seja na sua casa, seja na sua saúde, seja no seu trabalho. Jesus, tem piedade, tem compaixão de mim. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a gente quer obrigar a Deus a fazer o milagre. Meu irmão, Deus é santo, justo, bom, perfeito, verdadeiro, santo. Tudo que você pedir a Ele, Ele sabe mais do que você precisa. Padre, então significa que eu não tenho que orar? Claro que tem, porque a tua oração vai te aproximar de Deus. Então não deixa de clamar, levanta, ergue os teus braços, seja na tua casa. Se o padre, eu digo isso porque lá no Rio de Janeiro tem gente que tem casas muito grandes e tem pessoas que têm casas muito pequeninas. E quantas pessoas eu digo: vá orar no banheiro. Pode, padre, pode. Vá orar no banheiro e diga: Senhor, tem piedade de mim, olha para a situação que eu estou passando. Mas não queira colocar Deus contra a parede. O nosso problema, muitas vezes nós temos dificuldades porque nós queremos colocar Deus contra a parede, como se Ele fosse um fazedor de milagres particular. A gente já chega com uma lista dizendo: tá aqui, hein? Eu quero isso, mais isso. E quando Ele não faz, a gente, não é assim que criança faz? Bate o pé e diga: não gostei. Senhor,
está aqui todos os meus pedidos, todos os milagres, as curas, as libertações, tudo que eu tenho que te pedir, Senhor. Mas Jesus disse assim, quando quiserdes orar, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Agora, seja feita a vossa vontade. Segura. Tem gente que reza assim, sem saber, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade. Eu não rezo não, padre. Claro que reza, você só não fala isso. Mas quantas vezes você vai diante de Jesus e já impõe, é isso aqui que eu quero, hein? É isso aqui que eu estou pedindo, hein? Se o Senhor não fizer, lembra do ladrão encravado na cruz? Você não é Deus? Então, desce daí, salva-te a ti mesmo. A oração daquele homem não foi ouvida. Mas aquele outro miserável do lado dele disse: lembra de mim, por favor. Lembra de mim. Queridos, nós devemos apresentar a Deus todas as nossas intenções, mas devemos colocar diante dele e dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade. Jesus, filho de Davi, olha para mim. Certamente você tem algo a pedir, seja a conversão da sua casa, seja a cura física de alguém que você ama, seja o emprego que você está pedindo a Deus, seja a aprovação no concurso que você fez. Certamente você tem algo a pedir. E não tenha medo de pedir, de dizer: Jesus, filho de Davi, olha para mim. Não tenha medo de pedir, mas coloque o teu pedido diante dele e diga: Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Realiza o teu querer, porque é no teu querer que eu me realizo. É isso que nós temos que ter, queridos. É essa verdade que nós temos que assumir para nós. É no querer de Deus que eu sou feliz, não é no meu. É no querer de Deus. Escuta, que essa palavra seja marcada, gravada no teu coração. É no querer de Deus que você se realiza, mesmo que isso te peça muito, mesmo que isso te exija algo que talvez você nem estivesse disposto a abrir mão. Volta no Evangelho. Bartimeu precisou abrir mão da capa, e precisou jogar fora, e precisou enfrentar a multidão. Qual é a multidão que está te impedindo hoje de chegar perto de Jesus? E eu não estou falando multidão de pessoas, eu não estou falando multidão de gente, não. Eu estou falando multidões. Existem multidões que nos impedem de nos aproximar do Senhor, porque entre mim e o Senhor existe uma multidão. Posso dizer algumas aqui: pecados, superstições, brigas, mágoas, ressentimentos. Quantas multidões têm te afastado de Jesus? Eu vou deixar essa pergunta, você que está aqui, você que está acompanhando de casa. Qual é a multidão hoje que te afasta do Senhor? O que tem te impedido? Daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso momento de adoração e Jesus vai passar perto de nós. Qual é a multidão que está te afastando dele? Talvez um pecado. Estamos chegando. Semana que vem iniciamos a grande semana, a mãe de todas as semanas, a maior de todas as semanas, a mais importante, a Semana Santa. Meu irmão, escuta o conselho do padre. Procure um sacerdote, vá se confessar. Vá se confessar. Não entre nessa semana sem se confessar. Procure um sacerdote. Do fundo da minha alma, se eu não fosse embora amanhã de volta para minha paróquia, porque eu tenho confissão lá no outro dia, eu sentava aqui e falava: irmã, arruma uma cadeira para eu sentar para confessar esse povo. Mas eu sei que certamente vocês também têm muitos padres aqui. Glória a Deus por isso. Qual é a multidão que está te afastando de Jesus? Jesus está colocando no meu coração, e eu devo dizer: existem pessoas aqui que estão ressentidas, magoadas, e a mágoa te faz se afastar do Senhor, porque quando você pensa em se aproximar dele, você lembra de algo que ele não fez, e que você acha que ele deveria fazer, e que você acha que ele deveria fazer. Existem pessoas aqui magoadas com o próprio Deus. Padre, eu não estou. Quantas foram as noites que você foi dormir sem rezar? O problema nosso é que a gente não tem coragem de olhar para o céu e falar: eu estou chateado com o Senhor. A gente não tem coragem de olhar para o céu e dizer: eu estou chateado com o Senhor. Mas aí o que a gente faz quando a gente está brigado com alguém? O que você faz quando você briga com alguém? Para de
de falar. Quantas noites você foi dormir sem falar com Deus? Você estava chateado por algo que Ele não fez, por uma oração que você achou que Ele não te ouviu, por alguém que talvez tenha te feito mal e você colocou na culpa de Deus, e nós nos chateamos com Deus. Queridos, a gente precisa também reconhecer isso, porque se você não reconhecer isso, você vai continuar vivendo uma vida morna, uma vida de oração morna, porque você não consegue se aproximar dEle, porque quando você pensa nele, a mágoa bate na porta do seu coração. Talvez você esteja magoado aqui, você que está aqui, e você que está acompanhando de casa, porque alguém que você ama morreu, e você botou na culpa de Deus, e você disse: por que você levou esse meu familiar embora? O Senhor não devia, o Senhor não podia, o Senhor não tinha o direito. Olha o tamanho da multidão. Quando meu pai morreu, eu tinha 15 anos, eu era só um moleque. Quando eu recebi a notícia do falecimento do meu pai, eu estava na rua, no passeio público. Eu coloquei o dedo em riste para o alto e disse exatamente assim: quem você pensa que é para levar o meu pai? Olha isso, que moleque brigão, tinha que ser carioca mesmo, não é verdade? A fama não... E eu disse para Deus: quem o Senhor pensa que é para levar o meu pai? E sabe o que Deus me falou? Querem ouvir? Não? Sim ou não? Sim. Nada. Curiosidade. Gente curiosa, irmã. Deus não me disse nada. Sabe por que Deus não me disse nada? Porque naquela hora eu não estava disposto a ouvi-lo. E se Ele mandasse um anjo diante de mim, porque eu nem mereço, mas se Ele mandasse um anjo diante de mim, eu mandaria o anjo voltar. Iria dizer: você não me vem falar nada que eu não quero ouvir. Quantas vezes Deus não fala nada ao teu coração porque você não quer ouvi-lo? Porque você está chateada, porque você está chateado, porque você brigou com Ele. E aí você briga mais porque Ele não fala. Só que aqui dentro está uma barulheira terrível. Uma barulheira terrível. Depois de muitos anos, Deus falou para mim: lembra daquele dia? Mas como é que foi, padre? Eu acho que vocês imaginam que Deus, quando o padre entra, ou a irmã, entra no nosso quarto, tem uma cadeira do lado da nossa cama, aí Deus vem e desce e senta e assim, vem bater um papo. É assim que acontece, padre? Não, claro que não. Até porque que merecimento eu teria? Mas Deus disse ao meu coração: sabe por que aquele dia eu não te falei nada? Porque você não estava disposto a me ouvir. Mas agora eu vou te responder. E aí Deus me respondeu. Deus falou comigo. Naquele dia em que eu briguei com Deus, eu disse assim para Ele: quem você pensa que é para levar o meu pai? Agora que eu estou voltando para a tua casa e você leva o meu pai. Meu pai morreu no meio do ano, eu voltei em dezembro do ano anterior para a igreja. E aí Deus disse assim para mim, anos depois no meu coração: eu não levei o seu pai porque você voltou para a igreja. Eu te trouxe de volta porque sem mim você não ia suportar. Eu te trouxe porque sem mim você ia se perder. Eu te trouxe porque sem mim você não saberia viver. E aí eu vi a grandeza do amor de Deus por mim. Porque sabe como eu voltei para a igreja? Eu te conto. Eu fiz primeira comunhão com 10 anos e fui embora, porque é assim que acontecia, e às vezes ainda acontece. Por isso que lá na minha paróquia eu tento pegar as crianças de todo jeito, invento um tanto de troço para não dar margem, porque eu sei que eu fui embora. Quando eu tinha 15 anos, no dia 24 de dezembro, eu disse para minha mãe, entrando em casa: mãe, passa por favor a minha roupa porque eu vou à missa. E aí a minha mãe disse assim para mim: o quê? Você e a missa? Eu falei: mãe, por favor, passa a minha roupa porque eu vou à missa. E ali naquele dia, 24 de dezembro, Jesus me catou para Ele e eu voltei. E hoje, muitos anos depois, por misericórdia dEle e graça absoluta, eu sou sacerdote, posso levá-lo, estou aqui. Deus nos leva em caminhos que a gente não conhece. Vim lá do Rio de Janeiro para falar do amor dEle aqui. Amor dEle que me encontrou, mas não me encontrou no dia que eu achei que Ele tinha que me falar. No dia em que eu permiti retirar as multidões para me aproximar dEle. Queridos,
Daqui a pouquinho nós vamos adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Que maravilha, que graça Ele nos dá. Graça imerecida. Graça imerecida. Escuta o que o padre vai dizer. Nós não merecemos. Nós não temos esse merecimento. O Senhor, Ele vem até nós. Ele se oferece. Eis aqui, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Quando Jesus estiver entrando, quando Ele estiver passando aqui no meio, pertinho de você, grita para Ele, fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda, estou jogando fora a capa do pecado, estou jogando fora a capa da mágoa, estou jogando fora a capa do ressentimento, estou jogando fora, escuta o que o padre vai dizer, a capa da superstição. Tem gente que está distante de Jesus porque vive supersticiosamente, acredita em um monte de coisa, acende uma vela para Deus e uma para o diabo. Não servirás a dois senhores, porque ou vai amar um e odiar o outro, vai servir bem a um e não vai servir bem o outro. E tem gente que está vivendo assim. Mas que beleza, Jesus vai chegar, vai vir ao nosso encontro, e nós vamos poder gritar para Ele: filho de Davi, olha para mim. Filho de Davi, olha para mim. Talvez a multidão que hoje te afasta de Jesus é a multidão do medo. Você está com medo. Medo da vida, medo do futuro, o que vai acontecer, medo da solidão. Jesus coloca no meu coração pessoas que estão amedrontadas por causa da solidão. Jesus que coloca no meu coração pessoas que estão com medo por causa da situação financeira, têm passado por problemas financeiros. Jesus coloca no meu coração pessoas que estão aqui, mas que existe uma multidão chamada tristeza, que está te afastando de Jesus. Você está triste, aconteceu alguma coisa na sua vida que está te deixando triste. Agora está na hora de levantar e de gritar: Jesus, filho de Davi, olha para mim. Agora é a hora de permitir que Ele venha ao nosso encontro e nos ajude a vencer os medos que nos paralisam. O medo, e eu termino a pregação, o medo até certo ponto é bom. Escuta o que o padre vai dizer, para você não me entender errado. Por que você não morre eletrocutado? Porque você tem medo de pôr a mão na tomada, uai. O medo é uma defesa nossa. O problema é quando o medo te paralisa. E Jesus coloca no meu coração pessoas que estão aqui e pessoas que estão acompanhando, que estão paralisadas há muito tempo. Você parou, parece que a vida estagnou. Você trabalha, você estuda, você tem amigos, você tem um monte de gente. A vida está acontecendo, mas no fim, quando você bota a cabeça no travesseiro, parece que você está parado. Parece que você está parada. Parece que você não sabe o que fazer. Como é que vai ser amanhã? Está na hora de vencer esse medo. Está na hora de levantar e de balançar os braços e de chamar a atenção de Jesus e dizer: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem compaixão de mim. Jesus coloca no meu coração que hoje Ele quer ressuscitar os seus sonhos. Jesus quer te trazer de volta à vida. Jesus quer ressuscitar os seus sonhos. Nós vamos nos preparar para receber Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Nós vamos clamar, pedindo a Deus que venha ao nosso encontro. Mas eu vim aqui para te dizer, e eu vou repetir: Jesus quer ressuscitar os seus sonhos. E escuta aqui, eu não estou falando só de sonhos de eu quero passar naquela prova, eu quero construir uma empresa, eu quero viajar o mundo. Não, tudo isso é muito válido. Mas o Senhor quer restaurar primeiro aquele sonho de santidade que você já achou que tinha perdido, porque você achou: eu não consigo. Quantas pessoas eu atendo no confessionário que dizem para mim: padre, eu nem sei se eu quero confessar, porque toda vez eu caio no mesmo pecado, padre, eu acho que eu vou desistir. E tem gente aqui pensando exatamente isso, e o Senhor quer te trazer de volta. O Senhor quer te dar, olha, visão, mas não essa visão física aqui não. Se o Senhor tiver que realizar milagre, que Ele vai realizar, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Fazer milagre para Jesus é a coisa mais fácil do mundo. Mas o Senhor quer te dar visão, mas não essa visão. Jesus quer te dar visão espiritual. Quantas vezes nós não crescemos porque nós não temos visão espiritual? Um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa ter visão espiritual. E o que é que isso significa, padre? Diante de qualquer situação da sua vida, você precisa se perguntar: isso me aproxima ou isso me afasta de Deus?
Se você não faz essa pergunta, com todo o carinho que eu tenho a vocês, do fundo do meu coração, se você não faz essa pergunta, me perdoem o que eu vou dizer, mas eu preciso denunciar, você não está tendo uma boa visão espiritual. Porque quando eu não me pergunto se isso me aproxima ou se isso me afasta de Deus, eu vou vivendo, fazendo. E a gente vê o que vai dar no fim. Jesus quer te trazer de volta. Jesus quer te dar visão espiritual. Jesus quer ressuscitar os seus sonhos. Jesus quer te fazer feliz hoje, em nome de Jesus. Você aceita isso? Sim ou não? Sim. Você aceita isso? Sim ou não? Sim. Então eu quero te convidar, já se coloca de pé, em nome de Jesus. Isso. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção, mas eu quero te convidar, fecha um bocadinho os seus olhos. Isso, fecha um pouquinho os seus olhos. Quando você fecha os olhos, você começa a contemplar o sagrado. Fecha um bocadinho os seus olhos e você vai, com as suas palavras, eu não vou rezar aqui por você, mas com as suas palavras você vai dizer para ele: Jesus, assim como o Bartimeu, assim como aquele homem que pulou, gritou o teu nome, Jesus, nessa noite eu desejo também chamar a tua atenção. Fala para Jesus: Senhor, eu desejo nessa noite chamar a tua atenção. Eu desejo nessa noite, Senhor, gritar o teu nome. Eu desejo nessa noite ser encontrada pelo Senhor. Diz isso a Jesus: Senhor, nessa noite eu quero clamar o teu nome. Jesus, nessa noite eu quero chamar a tua atenção. Olha para mim, Jesus, olha para a minha vida, olha para o meu coração, olha para as minhas necessidades. Jesus, nessa noite eu desejo, Senhor, gritar o teu nome, que cura, que salva, que liberta, que transforma, que dá vida nova. Prepara o teu coração, meu irmão, prepara o teu coração, minha irmã. Nós vamos cantar uma canção e nós vamos receber Jesus, aquele mesmo que deu a vista a Bartimeu, aquele mesmo que trouxe de volta a vida a Lázaro, que trouxe de volta a vida a filha de Jairo, aquele mesmo Senhor que multiplicou o pão, aquele mesmo Senhor que multiplicou o peixe, aquele Jesus que andou sobre as águas, é o Senhor que vai passar no nosso meio. Vamos cantar uma canção convidando Jesus. Vamos cantar uma canção convidando o Senhor para que Ele venha ao nosso encontro e também nos tire as escamas das nossas vistas. Me contaram que o Senhor ia passar e havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. E nasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha, não tinha mais. Eu senti meu coração arder quando gritei para o Senhor me responder. Pega as tuas mãos, canta, clama, chama, vai. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. De dia a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. De dia a tempestade se cala. Meu Deus, vocês cantam, vai. Jesus, filho de Davi, és o Santo diante de ti, Deus. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. De dia a tempestade se cala.